Olá, nosso tema de hoje é a preservação e a conservação do patrimônio cultural edificado de Igaraçu. Igaraçu é um objeto muito importante, haja visto que possui reconhecimento, identificação dos seus bens e o reconhecimento tanto dos seus monumentos religiosos isolados desde a década de 30, assim que foi fundado o IPHAN, mas também tem um conhecimento e reconhecimento, identificação dos valores excepcionais, estéticos de todos os demais monumentos em forma de conjunto arquitetônico, urbanístico, paisagístico, que ocorreu na década de 70. Antes de iniciarmos exatamente uma discussão sobre a questão de Igaraçu enquanto patrimônio, a construção desse patrimônio é um tema caro, um tema importante, que precisa ser sempre revisto, e há sobre esse tema diversos pesquisadores que já se debruçaram, e bem como os cronistas dos séculos, dos períodos coloniais que acompanhavam cada século, bem como a partir do século XIX, com o Instituto Arqueológico, Histórico-Geográfico Brasileiro, o histórico do Brasil foi todo sendo escrito a partir de Capistrano de Abreu e outros, e Igaraçu sempre citado, entre outros, nos anais pernambucanos, descrito por Pereira da Costa, e essa compreensão ela foi sendo melhor detalhada a partir também de diversas teses, diversas pesquisas. Dentre estas, meu mestrado na Escola de Engenharia de São Carlos, na USP, tratou desse tema, bem como a graduação na Universidade Federal de Pernambuco. A compreensão mais recente, a partir desses estudos, é que Igaraçu, bem como Olinda, Salvador, cidades que tiveram seu começo ali no século XVI, estava muito arraigada nas questões, presa nas preocupações em defesa, no relevo elevado, como ponto estratégico de assentamento. Antes disso, a preocupação em estar perto do litoral. Agora, com relação à cidade, com relação ao povoado ou vila que era instalado, aí sim, temos um dos primeiros registros que está apontado nesse primeiro slide, que é um registro da 1555, que é do alemão Hans Staden, que ele descreveu um pouco do que ainda existia naquele meados do século XVI, com relação aos povoados e a vila de Olinda, o povoado de Igaraçu, o povoado ainda de Goiânia, bem como Cabo e Itamaracá, que era uma outra capitania separada da capitania de Pernambuco. Com relação a Igaraçu, tendo iniciado o seu porto, onde hoje encontra o Sítio dos Marcos, esse porto foi até chamado, quando Recife, quando conseguiu uma ocupação de fato, um uso de fato, o Porto de Pernambuco recebeu o nome de Porto de Pernambuco Velho, porque o Porto de Pernambuco passou a ser o Recife. E aí, a partir daquele ponto, temos relatos muito importantes e muito precisos, tanto de historiadores como já prospecções feitas, entre outros por Marcos Albuquerque. A última e mais relevante dela, talvez em 1999, onde ele identificou, descreveu, entendeu, discutiu um pouco sobre as relações interétnicas, identificou não só uma construção de um espaço, que não se trata apenas de um edifício, mas um espaço
bastante grande, né, onde ficava a feitoria, e que essa feitoria ela começou a ser instalada por Cristóvão Jacques ali em 1516, praticamente concomitante com Cabo Frio, mas que de fato a feitoria de Igaraçu aqui funcionou, né, como apoio militar, como na verdade um entreposto, né, militar inicialmente e comercial de todo esse processo extrativista inicial. Dali, daquele ponto, 19 anos de exploração, de relação com os índios e combate, a principal função dela, combate aos franceses que já coexistiam com os índios até antes, né, das primeiras vindas dos portugueses ao Brasil, de fato, o Gonçalo Coelho, o pai do Duarte Coelho, veio em 1501, depois em 1503 veio até mesmo com o Duarte Coelho e com o Cristóvão Jacques, que trabalhavam em outras atividades militares de conquista e de controle do comércio ali de Portugal, e eles vieram aqui com uma proposta de iniciativa privada que não foi aceita, mas desses a coroa escolheu o Cristóvão Jacques, né, tanto para aquela primeira atividade de expedições guarda-costas, como também para estabelecer um certo governo, onde as feitorias foi a estratégia, né, e por isso a feitoria na costa, e na verdade a que vingou foi a feitoria de Igaraçu, né, que perdurou e dava abrigo para os militares, né, para os combates, e teve muita resistência aos franceses, que também se alojaram na Barra Sul, que era a área de melhor entrada. Então aquela Canal Santa Cruz já servia como esconderijo de embarcações francesas, mas aí os franceses de certa forma perderam a primazia do espaço, mas conquistaram e ocuparam e fizeram também um pequeno porto e há descrições também de uma feitoria francesa também ali próximo no porto, embaixo, em Vila Velha. E aí dificultou um pouco, né, porque a Barra Sul era o acesso ideal, né, para o Canal de Santa Cruz, né, para ficar resguardado, porque a Barra Norte tinha muita dificuldade para esse trânsito de embarcações de maior calada. Daí, em 19 anos, conheceram todo o litoral, né, o mais possível, conheceram as áreas próximas de Recife, de Olinda, de Igaraçu, e na chegada do Duarte Coelho, esse sítio ideal, próximo ao mar, ele não foi encontrado, porque a ocupação perto daquele porto, em áreas planas, facilitaria bastante, né, a tomada, e não só isso, não se pensava em tal tipo de ocupação, né, pois todos os planejamentos exigiam uma ocupação de um terreno elevado. Por isso, mais próximo dali, mais apropriado, com uma boa ligação pelo transporte que se tinha, né, que era a embarcação, um pouco entrando ali pelo rio Igaraçu, depois chamado de Jussara, e tem hoje alguns chamam de Rio São Domingos. Ali se encontrou um terreno com um relevo elevado, que muito apropriado àquele formato de ocupação da cidade baixa e cidade alta. Por conta disso, instalaram ali na parte baixa, né, toda uma cerca que tinha inspiração na forma de defesa medieval, né, apesar de no século XVI temos ali vigente as ideias renascentistas, né, mais racionais, mas que, de certa forma, no estilo chão e no maneirismo, foi utilizado nas construções, principalmente na construção religiosa, né, que detinha maior atenção, né, do padrão construtivo. Mas essa cidade baixa, né, ela tinha esse objetivo desde a feitoria. O objetivo era a questão da produção do açúcar, que há muito provável existiam os primeiros experimentos feitos lá para garantir que naquele terreno, no Brasil de alguma forma, existia uma boa relação entre o investimento e a produtividade. Isso foi testado, né, ali próximo da feitoria, e as terras também de melhor qualidade ali
próximo, mais ao leste de onde está esse sítio elevado, implantaram também um engenho velho, que é chamado depois de engenho velho, e ali toda a estrutura, né, ligado ao donatário. Tinha um capitão Mó que ficou, depois de aprontada a vila, ficou encarregado e responsável pelo povoado inicialmente, e enquanto Duarte Coelho se dirigiu para Olinda, e o Foral de Olinda indica que em 1537 ele estava fundando, né, ali o Foral de Olinda, indica essa data. Então a organização dessa situação da Cidade Baixa permitia que necessitava que ali tivesse a porta de entrada do povoado pelo rio, né? E ali naquela porta de entrada necessitava de um controle, de uma alfândega, entrada e saída das mercadorias que iam ser produzidas, que também chegavam, a vigilância, né? Porque era um ponto, né, utilizado naquela época por conta de não haver estradas, trilhas, né, ainda abertas. Era o ponto de chegada tanto dos próprios portugueses como prováveis inimigos, fora os inimigos naturais, né, que outros povos indígenas, que não aqueles que os portugueses já se relacionavam muito bem, né, toda a negociação que os ajudaram inclusive a construir, né, essa vila. E só em 1548 é que o Afonso Gonçalves vai solicitar ao rei, em documento que existe, né, relata essa documentação, para que autorização para usar recursos da fazenda, recursos locais, para comprar escravos escravizados da África. Naquela área do porto, então, se instalou toda a estrutura portuária, né, e o trapiche, armazém, e ali perto, né, pouco depois já começou a surgir uma pequena ocupação das pessoas mais interessadas, e deixando essa área onde hoje é o Largo do Livramento, né, uma área destinada a todas aquelas atividades ligadas ao açougue, né, que era a moeda, a roupa era a moeda vigente. Então existia essa divisão espacial, né, e também já essa preocupação com o lago, e esse lago também já ganharia um nicho, que depois virou a Capela do Livramento, né? Então toda uma organização daquele setor, como elementos residenciais, espaço como largo, edificação religiosa, comercial, porto, controle e a porta de entrada na Cidade Baixa. Assim como Olinda, Salvador, o relevo elevado é onde ficava guardado, onde se ocupava, né, com as edificações daqueles responsáveis, né, onde tinham, de certa forma, uma maior proteção, e ali se instalou também a Igreja Matriz, mesmo ali no começo, né, mesmo não tendo sido no mês de setembro, a igreja foi fundada bem antes, né, na chegada logo. Uma das primeiras providências era se construir a igreja ainda como uma pequena capela, né? Então, por mais que se tenha esse costume, né, de comemorar em setembro, na verdade setembro é apenas a data da primeira festa do santo a qual a igreja era devota. Aliás, que aqueles construtores eram devotos vindos de Viana do Castelo, né? Muitos deles, uma boa parte, quase na totalidade, né? Eles eram seguidores, né? Eles eram devotos do Cosme e da União. E aí, por conta disso, né, em setembro, a igreja já construída, se fez as romarias, pessoas que foram para Olinda vieram, né, começaram a vir, aliás, né, depois que foram morar em Olinda, mas toda aquela população, né, ela fez a primeira festa em setembro, mesmo a igreja tendo começado lá, provavelmente entre março, né, talvez no começo de março ali, ou abril, já estava se pensando nessa organização do cercado e a escolha do local para a igreja, as primeiras providências. Então é bom que a gente fique atento, né, a essas datas, né, e não se equivoque.
A cidade alta, então, nesse relevo elevado, vai ganhar não só a igreja matriz, mas também o seu largo, né? Talvez aí o largo principal, né? Onde vai se interessar por ser mais seguro e mais imponente e mais sofisticado, o padrão construtivo. As construções de maior qualidade, de maior dimensões, vão ficar ali, as ocupações residenciais e também a administrativa e militar. No outro lado sul, praticamente em frente à igreja matriz, ficava numa área como aquelas ideias que depois o Camilo Sittey vai analisar como uma produção artística da cidade, né? E tinha um padrão ali, onde essa igreja tão importante, ele ficava quase que num palco, porque de um lado descia a rua que virou a Rua do Livramento, do outro descia a rua que virou a ladeira de São Francisco, né? E ela ficava ali imponente, solta. Esse formato também vai acontecer na Igreja do Livramento, ali embaixo, onde era o porto, porque de um lado passava uma rua, que não se tem o nome até hoje, e do outro lado passava uma rua, mas que as duas, de um lado e do outro, a Igreja do Livramento, convergia para uma rua que já se identificou como a Rua da Figueira, que servia por trás daquele casario do Largo do Alto, não é? Do Largo da Matriz. Então, no Serventia, mas em algumas imagens de Franz Post também no quadro Esvolto a Peste, aparecem construções ali nessa área, né? Que é muito provável que existia, mas nunca foi feito esse estudo mais profundo. Então, essa foi aquela ideia inicial, né, colocada em prática, baseada num padrão, né, de segurança, de organização, mas também do largo voltado para a igreja, né, que se abria e que servia não só para as missas, procissões, mas também para as atividades comerciais, culturais, as festas, né, todos os eventos. Logo em seguida, né, um período do século XVII marcado principalmente pela ocupação que se diz holandesa, mas na verdade eram neerlandeses, que ali tinha belgas, franceses, ingleses e outras nacionalidades, além dos holandeses de Amsterdã, né, que tinham um recurso. Na verdade, não era uma bandeira, na verdade era uma empresa privada, né, que era a Companhia das Índias Ocidentais, a WIC, e todos esses interessados em fazer negócio, né, nessa região iniciando. Mas o interesse maior, né, era num porto do Recife, que já existia, e onde esses judeus que investiram na Companhia das Centrais tinham muito recurso investido. Na verdade, vamos nomear ali como holandeses, aceitar como holandeses, mas eram neerlandeses, gente dos Países Baixos. Esse povo, quando veio para Pernambuco, interessado em disputar, né, e na Bahia também, eles vieram recuperar os recursos, porque o que aconteceu? Não eram os portugueses que estavam à frente das atividades, eram os espanhóis, porque em 1580 até 1640, né, um pouquinho antes dessa reação dos holandeses, o que aconteceu é que, através do Tratado de Tomar, um espanhol, com a morte, né, do mandatário da coroa, quem assumiu foi um dos Filipes. E aí, ficaram no poder 3 gerações, Filipe I, 2 e 3, no poder, endurecendo exatamente, entre outros, né, entre outros endurecimentos, endureceram contra um rival deles, mas que com relação aos portugueses não eram rivais. Os holandeses negociavam e emprestavam recursos para fazer aqueles engenhos. Mas na hora que o espanhol ele toma o poder e não é mais o português, o espanhol tinha uma disputa já na Europa lá. Aliás, a Holanda tinha se libertado da Espanha há não muito tempo, né? Então a rivalidade estava acesa ali, né? E aí essa disputa, o prejuízo foi claro, e o que o holandês, vamos dizer assim, veio fazer, a Companhia das Índias, foi de alguma forma retomar o extremamente produtivo, né, talvez o segundo em circulação de açúcar no mundo já, naquele momento, o Porto do Recife. Além de administrar o Recife, tiveram um desinteresse, vamos dizer assim, uma estratégia de não investir, provocar incêndios, né, mas ter ali uma relação razoável com os escabinos, né, os que faziam política lá, e
com a classe política de Olinda e com os chamados ricaços, né, de Olinda. Mas na verdade o interesse era que fossem ocupar, que investissem mais em Recife. Nessa interesse de investir mais em Recife, pilharam, não só Olinda, mas também Igaraçu, material construtivo, pedra de construção, telhas, né? Todo tipo de material necessário para ajudar a construir, construir alguns edifícios, né, em Recife. E nesse fato, né, a presença desses holandeses, né, neerlandeses, é dita como destrutiva, mas de fato, né, o período inteiro, né, a gente vê a migração dos ricaços de Olinda, né, fugindo aí dessa mão pesada ali dos holandeses, vieram para Igaraçu. E esse período não foi estudado, né? O quanto Igaraçu Cruzeiro se desenvolveu e quantos engenhos surgiram novos, né, e quanto investimento e construções surgiram a partir da presença desses ricaços de Olinda em Igaraçu durante um bom tempo. E também não sabe quantos ficaram depois, né? Então tem muito campo ainda para estudar. Com relação a Igaraçu, que é esse entorno aí histórico, tem muitas informações, a gente vê o adensamento aí da Rua da Figueira, a rua que passava por trás ali do Casario Alto. Também, desde os primeiros momentos, a gente vê surgir uma periferia mais ao sul, na área menos protegida, porque essa área mais leste tinha um relevo elevado, tinha uma certa proteção, além do próprio cercado, né? Essa área mais portuária também tinha um manguezal, a área oeste também tinha aquele relevo acidentado, mas a área sul era mais plana, né? De mais fácil acesso. Por isso, nesse ponto extremo, onde hoje a Santa Casa da Misericórdia, a Igreja da Misericórdia, naquelas imediações, né, talvez mais próximo do lago, existia inicialmente, né, a Casa da Guarda, que era a casa administrativa, financeira, né, todo o controle da vila inicialmente. No século XVII, a gente percebe também um maior adensamento construtivo, uma expansão aqui do convento, né, não só a igreja, mas o convento de Santo Antônio, com a expansão dele, né, e o adensamento um pouco maior aqui da Rua dos Mulatos. Aqui nesse período já houve a reforma de 1595 aqui da Igreja Matriz, como também a importância, né, que tinha a Igreja da Misericórdia, que durante os holandeses, em 1632, no 1º de maio, o Calabar trouxe os holandeses e aí fizeram essa pilhagem de Igaraçu, mas também estupro das damas, das senhoras, e que essa igreja, dessa forma, ela passou a ter dificuldade, né, da aceitação até da própria igreja, né, para continuar como templo, né, e esse processo dela provocou o arruinamento dessa igreja ao longo dos séculos, né, inclusive virando cemitério no século XIX. Então, existe um novo cotidiano ali, porque já tem uma consolidação, as romarias acontecem, e inclusive por isso provocaram a ampliação da nave da Igreja Matriz, mas já existe um adensamento posterior ao rio, né, que começa-se ali em 1635, 200 anos depois da fundação da Igreja Matriz. Se constrói a igreja de São Sebastião, né? Essa igreja aqui já tem uma maior estrutura, não está como um nicho, né? E no século XVIII vai sofrer uma outra reforma, né? Para ganhar as características barrocas. E esse é um processo natural. A especialização das profissões, essa rua aqui que aparece em Francis Post, na Rua de Baixo, também chamada Rua dos Mulatos, Rua dos Ferreiros, e Igaraçu era muito conhecido, como lá em Barléus conta, né, por essa capacidade de ter esses artífices, né, que mexiam com diversos, inclusive o ferreiro era um deles, né, que mexia com várias atividades manuais. No século XVIII, a grande diferença, a mudança de escala da cidade, vai ser
a presença das grandes construções barrocas, a alteração da igreja matriz para suas características, um adensamento, né, da ocupação, o surgimento das irmandades, né? Então, até a maior segregação, né? A dificuldade que tinham os escravos de circular era muito voltada para os brancos, né? Os espaços, o espaço central da cidade, e há muito uso, muito mais forte, então, da Rua da Figueira, né? Que era a rua de serventia. Essas são características do barroco, né? Que são muito evidentes nas construções, mas também no modo de vida, né? Nos rituais, nas procissões, nos enterros, né? Toda uma mudança de postura da igreja, né? Adotada, né? Como uma estratégia, de certa forma, em reação à reforma protestante. Há surgimentos, né, de outras religiões com uma certa força, né? Então a igreja decidiu adotar todos esses sistemas, né? Desde a indumentária, os rituais, todos o processo durante a vida, né? E pós-vida, né? Que a pessoa estava envolvida. O século XIX marca exatamente esse período, onde as reformas que aconteciam na Europa, elas ainda estavam, não aconteceram no século XIX, sendo aconteceram no século XX, as reformas sanitaristas, né? Mas aqui se vivia toda aquela tensão, né? Da utilização da mão de obra escrava, né? Inclusive até para levar os dejetos, né? E aí, uma grande diferença que vai acontecer, isso no mundo todo, né? Eles eram vistos como classes fetas, classes perigosas, os mais pobres, né? Inclusive, os mais pobres moravam em casas em taipa, com dificuldades sanitárias, sem banheiro, né? Aliás, o banheiro nem existia até o século XIX, mas com toda dificuldade, principalmente as casas mais pobres que ficavam nesse trecho central, que depois vão ser demolidas no século XX, em 1932, elas tinham dificuldade para liberar os seus dejetos, não é? Diferentemente dessas casas aqui e das casas dos ferreiros, e todos que tinham um quintal, né? Esse quintal aqui era uma ladeira, né? Era uma área íngreme, e começou a passar a rua por trás, né? Então ficou realmente um problema. Mas descobriu que, na verdade, através de Pasteur, que existiam micro-organismos, bactérias, contaminação, e existia então o perigo da insalubridade, a doença a partir daquela sujeira, a doença a partir do contato com o morto que era sepultado na igreja, e o medo do morto é um dos problemas, né? Além do miasma, né? As pessoas tinham medo daquele vento fantasmagórico, né? Aquele vento doentio, mas em reação a todos esses perigos, o cemitério foi a solução sanitária adotada no mundo, né? O cemitério não foi inventado no século XIX, né? Mas foi adotado como uma grande saída, o cemitério público para todos, né? E para se evitar o sepultamento da igreja. O mesmo engenheiro Mamed Ferreira, que fez o cemitério de Santa Amaro do Recife, foi também contratado para fazer o cemitério, e fez um belo projeto. Não foi integralmente concluído, porque o dinheiro doado por Dom Pedro naquele tempo, né, ele foi desviado, foi entregue à Câmara, ele foi desviado, e precisou ter um outro recurso para construir. Então não foi feito exatamente o construído projeto de Mamed. Já se tinha intensificado então a circulação, né? Essa aqui era a via principal, o Largo da Matriz era a via principal de ligação entre Itamaracá, Goiânia, né? Pasmado, outros engenhos, e também Olinda e Recife. Então, além das carroças, daqui a pouco vão começar a aparecer os carros, vai ficar intransitável, né, essa rua estreita aqui que passa, tanto do Largo do Livramento, que desce, que está asfaltada para carroça, como também essa outra rua aqui, e como para o carro não vai dar certo, né? Na verdade, a estrada carroçável era essa que passa em frente aqui a Sagrado Coração e desce no Livramento, né? Inclusive a gente está até hoje Cabeça de Negro, bastante degradado, descaracterizado, mas está lá. Então esse é o século XX, né? No século XX vamos ter um problema sério
Na minha pesquisa de mestrado em 2002, eu encontrei e enviei para algumas pessoas interessadas na história de Igaraçu essa imagem, essa foto e um conjunto de fotos que foram fruto da visita, daquele trabalho do Mário de Andrade pelo Brasil todo. E em 27, 28 e 29, ele teve aqui interessado no Brasil todo e passou aqui em Pernambuco e veio mais de uma vez aqui em Igaraçu, com Gilberto Freire, Ascenso Ferreira e até com outros artistas, outros modernistas que o acompanharam, né? E essa fotografia foi um dos resultados. E a curiosidade dela é que ela tem aquele casario que hoje nós não temos mais, que foi demolido em 1932. Esse casario, ele desce até a Ladeira do Livramento, né, em direção ao Cruzeiro, e essas casas elas vão até se juntar aonde hoje é a Câmara de Vereadores. Então, o Largo da Matriz era um espaço ocluso, um espaço fechado, né? Daqui não se via a Vila Velha, daqui não se via o leste, como alguns costumam dizer que esse é um valor belíssimo desse lugar. Não, o espaço tem que ser fechado, as questões de segurança, né? E a concepção artística da cidade. Aqui a gente vê que o casario desce, também um casario aqui onde hoje é o museu também desce, e a igreja está solta, né? O mesmo partido que é tomado na igreja de São Sebastião e também na igreja do Livramento. Então isso é um princípio artístico, né? Como a gente pode ver aqui nessa imagem. Essa aqui foi muito bem retratada, né, por Franz Prost. Essa imagem é do século XVII e a gente vê que mantém-se, né, nessa mesma estrutura do Largo Fechado, o que hoje a gente vai perder em 1932 com a demolição desse casario, né, que é esse casario aqui, que estava lá desde o século XVI. Aqui essa imagem, esse casario já estava com quase 100 anos aqui. E hoje já está, né, com mais de 500. No século XX, por fim, né, essa demolição ela vai ser importante, né? Aqui tem um registro de um diário feito de uma pessoa que morou em Igaraçu, né, mostrar um pouco desse casario existente, né? Hoje, olhando essa construção do patrimônio, né, pelos nossos antepassados, a gente percebe, né, que tem muitos valores, né, e para identificar quais são os valores realmente importantes, o IPHAN e até a Unesco contrataram na década de 60, meados da década de 60, especialistas, inclusive um especialista da Unesco veio para analisar, mas também outros pareceristas foram ao longo, desde 1938, 51 e década de 60, até chegar à decisão em 72, diversos especialistas fizeram análise e indicaram. Então não cabe a nós, hoje, né, dizer de opinião, né, quais são os valores, porque na verdade os valores são os elementos construídos. Não é a história de Igaraçu que é tombada, ele nunca foi, né? É o patrimônio de Igaraçu, é o patrimônio edificado, é um patrimônio construído, é a sua arquitetura, o traçado urbano e também uma coisa que foi construída por Deus, que é a paisagem, né? Então é uma grande dificuldade, né, que se a gente não entender o que é o papel de conservar o patrimônio de Igaraçu, isso não está sendo feito, esse cuidado, né? Então o cuidado é com esses elementos, né? Então a gente precisa saber quais foram, o que foi tombado, né? O que pode se fazer, né, para fazer a gestão da conservação desse patrimônio, né, desses valores, desses elementos que são os singulares, né? Se a gente não souber nem quais são, o que estamos fazendo, né? Então, hoje Igaraçu, por conta dos seus valores, precisa, como uma etapa segunda, né, posterior a essa trabalho técnico, né, sobre a conservação da cidade, ter a partir disso, né, somente a partir disso, buscar, né, incluir Igaraçu, né, na lista indicativa do IPHAN, um trabalho que eu
fui me encomendado e entreguei, né, a primeira etapa dos procedimentos necessários para nós conquistarmos, né, a médio ou longo prazo, né, essa indicação, né, não ainda como patrimônio mundial, mas apenas para constarmos na lista indicativa da Unesco. Então esse trabalho ainda precisa ser executado. Trouxe apenas um trecho aqui do livro Turista Aprendiz, né, fotógrafo e turista aprendiz, de Mário de Andrade. Ele traz alguns textos das cartas que eu pesquisei lá no seu arquivo, né, durante o meu mestrado, e esses trechos também eu coloquei na dissertação, mas tem um pequeno resumo dela, né, que fala aqui sobre Igaraçu, né, em alguns trechos cita Igaraçu, e mostrando aqui, né, que como é que ele é um texto mais jornalístico, né, que ele fala, por exemplo, descrevendo um pouco sobre a cidade, né, ele disse que tem aqui em Igaraçu várias, ele veio no dia 11 de dezembro, né, vindo de Recife, a estrada de Recife para Igaraçu. Ele disse que era uma estrada boa, né, e aí ao chegar em Igaraçu, ele descreve, né, que existia ali na cidade um conjunto de casas, né, que estavam de certa forma bem cuidadas, né, eram casinhas, né, tinham de variados tamanhos, né, e além disso ele disse que passou no Engenho Monjope, também visitou, conheceu um pouco de casa ali ao redor, até subir para Igaraçu. Ele disse que Igaraçu, ele considera, em várias vezes, ele considera Igaraçu como uma cidade morta, né? Inclusive a igreja é muito simples, né? Que a gente visita até quase que por favor, né? Com bom respeito pela delicadeza dessa. Um texto muito importante, interessante que ele fala, a gente desemboca no passado evocador e segue mais ou menos assustado por aquelas ladeiras, ruas tortas, praças ocasionais, nascidas de uma fantasia de arruamento, bem de gente com vagar. Aliás, não para rir, mas irritante essa preocupação dos colonos de construir as vilas em lugares acidentados, facilitando defesa. Ele explica um pouco, né, que é mais fácil você se defender, né, concentrando no alto, né, por isso que os portugueses tomaram essa decisão. Ele chamava que a rua era tão tortuosa por causa das ladeiras que parecia até que era uma fantasia, né, uma fantasia dos colonos. Mas ele falava também que aquele povo, né, vivia muito vagar, né, muito sem perspectiva, né, diferente do Recife, que já tinha uma cidade industrial no século XIX, a gente estava no século XX, e vivia como se fosse ainda praticamente colonial, né? E de alguma forma a gente pode entender que esse foi um dos elementos positivos, né? O menor interesse comercial fez com que não houvesse tanta modificação na cidade, a atualização das suas construções, né? Adensamento muito aproximado das construções mais antigas, terminou aqui beneficiando. Ele também descreve aqui que a matriz é velhíssima de São Corno de Damião, vale pouco, né? Ele está se referindo à questão do barroco, né? Que é valorizado naquela época, na década de 20, né? Que era a grande ideia de patrimônio, eram só os monumentos excepcionais e extremamente extravagantes, com barroco, com muito ouro, com muito adorno, né? E as construções mais simples tem um respeito, ele era muito velha, mas é muito pobrinha, né? A gente perde tempo nela quase que só por delicadeza. As imagens são antigas, porém comuns, né? Aí ele fala, a maravilha é mesmo o convento de São Francisco. Então é um posicionamento, né, que não ficou só com ele, ficou por muito tempo no IFAM, como foi criado. Inclusive os primeiros tombamentos foram de monumentos barrocos, monumentos importantes. Inclusive Igaraçu, o primeiro tombamento foi do convento de Santo Antônio. Então imagina, né? Mas também Igaraçu, a igreja matriz tinha um problema, ela tinha características daquele estilo menos respeitado, que era o estilo do século XIX,
que era um estilo feito com materiais de menor valor, não tinha cantaria, muita falsificação, né, de estuque, em vez da pedra, e era um estilo pouco respeitado. E a igreja matriz tinha, além de século XVI ter sido estilo chão, um pouco maneirista, no século XVIII provavelmente passou pelo estilo barroco, mas no século XIX ganhou, perdeu, né, aqueles elementos de voluta e outros, e continuou com o interior barroco, continuou com a torre cineira. Então ela foi uma igreja, ela é ainda com o interior barroco, torre cineira barroca, mas o frontispício eles alteraram, e em 1951, né, e por isso em 1938 ela não foi provavelmente tombada, né, talvez fosse, né, se não tivesse esses elementos ecléticos, mas ela perdeu, né, ela foi restaurada e voltou o frontispício, a frente, né, menos a torre continuou barroca, e a frente, vamos chamar a frente, que é frontispício, ela voltou às características que estavam lá no desenho do transposto, mas era fácil de recuperar. Se tirava o reboco ali, o frontão triangular já estava marcado. Tem muitas imagens que mostram isso, e só não recuperou o óculo. Então é preciso considerar que essa história, todo esse patrimônio, que é patrimônio edificado, né, existe o patrimônio material, porque todo patrimônio material construído ele é carregado de muitas informações históricas e materiais, culturais, né, técnicas de vários povos, né? Então, mas por isso se tomba o patrimônio material, né, e sua estética, né, sua técnica construtiva, mas ele é carregado, né, com todas as informações materiais. Então, e o que faz, né, para se conservar? Primeiro a gente tem que identificar, né, reconhecer, entender, né, o que é que foi tombado, né, qual é a discussão teórica desde a década de 30, né, por que os monumentos foram tombados em 38 como monumento isolado. Inclusive, recentemente, a gente tem ouvido algumas pessoas de órgão, inclusive, de órgão de preservação, dizer que, por exemplo, as edificações só é monumento se for aquele monumento tombado em 38. Já por duas oportunidades, eu não corrigi, né, porque por educação mesmo, necessário, mas tem repetido e acredita nisso. Dentro de um órgão de preservação, acredita que, e já escreveu inclusive, acredita que só é monumento que foi tombado no momento em 38 ou 51 como monumento isolado. Na verdade, esse equívoco de tombar o monumento isolado, né, ele foi resolvido em 64, e a partir de 64 no Cian, né, veio uma nova carta chamada Carta de Veneza, praticamente cancelando os elementos, as ideias da Carta de Atenas, que era ela que focava na questão do monumento isolado, e a partir de então se começou a tombar, a salvaguardar e a proteger o conjunto das edificações, não apenas os monumentos de maior destaque. E aí, quando se tomba o conjunto, é um conjunto de monumentos. Todas as edificações são monumentos. Todas as edificações são monumentais. Tá? Inclusive, não se tomba mais monumento isolado, a não ser que só exista um monumento isolado, né? Mas se tem um conjunto, se tomba o conjunto. E inclusive esse personagem chegou inclusive a dizer que a Igreja da Misericórdia, por exemplo, ela não era tão importante porque não tinha sido tombado como monumento isolado, e que ia abrir uma discussão no órgão e com outras pessoas interessadas e de pouco conhecimento, claro, e que ia abrir, né, uma discussão para que ia tombar, né? Agora, poucos anos aí desse século XXI, ia tombar, né, a Igreja da Misericórdia, porque é muito importante e não era tombada como monumento. Quer dizer, uma grande falta de conhecimento, né? Então é uma pena que isso aconteça, né? Mas ainda bem que não é assim, né? Que a Igreja da Misericórdia, ao ser tombada no conjunto, ela é um monumento, né? E o que dá ela a diferença para outras construções
é a sua excepcionalidade, a sua idade, ela é mais o que diferenciam todos esses monumentos que estão no conjunto. Cada monumento tem sua história, tem sua técnica construtiva, tem elementos diferenciados. A Igreja da Misericórdia é do século XVI, né? Então, que a torna ela com mais problemas, né? Com mais cuidados que a gente tem do que talvez uma edificação lá, né? Um casario, né? Num casario, uma edificação daquela lá de São Sebastião, né? Que é bem mais recente, né? Mas os dois são monumentos tombados. Então, o IPHAN, ele é criado em 37, né, por Getúlio, e a importância disso é o momento do Estado Novo, né, a concepção, ela é diferente da que a gente entende hoje o monumento, né, porque se pensava realmente no monumento isolado, aqueles se conservar, fazer uma lista de monumentos excepcionais, barrocos, banhados a ouro, né, que representassem o Brasil. Então a ideia era uma coisa diferente do que a gente tem hoje. Mas esse órgão foi criado, né, e ele foi sendo transformado como de DIFAM, depois foi chamado de ISFAM e depois IPHAN, né, departamento, né, foi a primeira onde houveram grandes personagens, né, períodos de grande aprendizado e de muito heroísmo, né, desses personagens que começaram a proteger, né, a salvaguardar os monumentos no Brasil. A legislação patrimonial, ela trata muito bem, né, a preocupação baseada na primeiro na Carta de Atenas, depois na Carta de Veneza, né, que fala sobre a importância de se preservar primeiro o monumento isolado, depois muda para o patrimônio, o conjunto, né, o conjunto das edificações. E tem todas as restrições, né, que estão lá registradas. No caso das ações do IPHAN de Igaraçu, após esse tombamento, né, se criou ali um polígono, né, polígono de tombamento. Esse polígono ele é importante porque delimita, né, quais são as áreas tombadas. Aqui eu anoto que antes mesmo do tombamento de 38, Igaraçu, através de Mário Melo, tinha recebido o título de Cidade e Monumento Público Estadual. Praticamente uma ação muito vanguardista, né? Outros já tinham havido no Brasil, mas ele é praticamente uma reação a 32. Logo depois que demole uma parte importante daquele casario, ali de cima, aquele casario leste, a Assembleia, os deputados, através de Mário Melo, tombaram, ou melhor, deram esse título a Igaraçu, mostrando sua importância. Logo depois, né, com o IPHAN já consolidado, criado em 37, um ano depois, começam os tombamentos. E o principal elemento reconhecido como barroco, né, por esses vários motivos que a gente já comentou, foi o Convento de Santo Antônio, né, que estava com seu barroco aí em perfeito estado, vamos dizer perfeito estado, apesar de já ter perdido a ordem terceira, né, um pedaço significativo tinha desabado ali, né, dessa edificação. Nesse período, né, em 51, começou a reforma do altar da igreja matriz, né, um pouco do interior ali, e mudança da fachada, né, retornando tirando as características ecléticas, para revalorizar na imaginação aí do ISFAM, e tombou-se uma lista de todas as outras igrejas, né, exceto duas que estavam em ruína, que é a Igreja da Misericórdia e a igreja que é completamente abandonado, no descaso de todos do poder público, do órgão de preservação, né, que era a área mais pobre, a área dos escravos, que a gente mostrou aqui, que era a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que ficava no extremo sul, e hoje tem uma ruína, onde tem as casas estão construídas dentro da igreja, assim como na Misericórdia também, mas que não tem nenhuma proteção, inclusive está fora da área de proteção, né? Isso precisa ser revisto. Isso aí sim precisa ser revisto, né? Mas tombar a Misericórdia não precisa. Mas a outra, né? Vamos fazer um trabalho em cima aí. O DIFAM, né? Teve aqui em Pernambuco o Arte de Carvalho, né? E ele teve esse trabalho muito focado aqui em Igaraçu, né? E ele fala, né, defende muito, né, que Igaraçu precisa, né,
ter cuidado, né, para que aquele patrimônio seja mutilado, não seja escatrizado, precisa protegê-lo, né? E precisa fazer de qualquer forma com que esse conjunto arquitetônico, ele já fala de conjunto, vejam bem, né? Em 51, nem o ICOMOS, nem a Carta de Veneza foi feita ainda, e a Cabeça de Carvalho é altamente contemporânea e focada no realismo aí, que não adiantava preservar só uma edificação ou outra. Na verdade, em 51 só tinha tombado, Igaraçu só tinha até naquele momento uma edificação tombada, que era o Convento de Santo Antônio. Conseguiu-se tombar aqueles monumentos que a gente acabou de citar, né? As igrejas, mas aí ele já falava muito nessa questão do tombamento do conjunto. E o deputado, que a gente não associa muito ele a patrimônio, mas ele foi importante aqui, né? Que é o Paulo Guerra, né? Ele também teve muito envolvimento nesse processo que vai começar a ter resultado em 72. Nesse período aqui, a gente vai citar rapidamente aqui alguns pareceristas, como Alcide da Rocha Miranda, né, em 46, ele tinha também feito já um relatório encomendado para mostrar as características, os importantes atributos, não só do conjunto urbanístico, mas desse conjunto de edificações religiosas, né? Inclusive, ele destaca, né, que é importante que se tombe esse, porque em outros lugares, né, é preciso que essa obra de arte ela seja um patrimônio nacional, né? O valor histórico e estético de Igaraçu, como São Vicente em São Paulo, Ouro Preto em Minas Gerais, são fontes de estudos e testemunho da evolução da arte nacional. Então, colocando ele no mesmo patamar de Ouro Preto, né, que é muito reconhecido, e apesar de mais recente, Igaraçu é muito mais antigo do que Ouro Preto. Um outro parecer feito, né, anterior a isso, mas que foi bastante, foi retomado em 72, foi que no seu diário de viagens, né, esse que eu consultei, né, do meu mestrado, tenho muitas anotações, ele cita, né, que Igaraçu é uma cidade morta, tem ladeiras e ruas tortas, praças ocasionais, nascido de uma fantasia de arruamento. É aquele texto lá que eu já mostrei, lá que tem um pedacinho no livro do Turista Aprendiz, né? É um passado evocador, né? Que as pessoas vivem de qualquer forma muito lenta, né? Ele defende, então, por conta disso, ao tempo todo, o que é patrimônio é a história de algum personagem, é a história de Duarte Coelho, é a história não, isso não é patrimônio. O que é patrimônio é as ruas tortas formadas pelo casario, as praças nascidas daquele arruamento, né? As edificações, os monumentos que são edifícios tombados. Isso que é o patrimônio. Como é que a gente pode querer desvirtuar isso, né? Então é importante que a gente atente, né, que o papel de quem está em Igaraçu, tanto no poder público como no órgão fiscalizadores, é esse patrimônio material, né, esse patrimônio material carregado de informações materiais. Esse foi o tombamento. Hoje existe uma outra coisa, né, que para a gente, a ideia que a gente vai ver daqui a pouco é como conservar isso, né? Aí, para conservar, é preciso se utilizar de outros elementos, um reconhecimento, identificação de toda aquela imaterialidade, né, também do turismo como atividade, dar uso contemporâneo para que esses investimentos e gestão técnica especializada para que esses monumentos sejam conservados e transmitidos aquelas informações históricas, aquelas informações estéticas que estão presentes ali, as que foram transmitidas lá dos antepassados, a gente consiga conservar essas informações estéticas do patrimônio edificado e transmiti-la para as gerações futuras. Só esse é o problema. É só esse o trabalho. Tá? E aí se utiliza de cultura, de turismo, de uso, de gestão técnica, né? Investimentos financeiros. Destaque para Michel Parran, né, um dos pareceristas que foi utilizado em 72, na década de 60, né, aqui em 67, ele fez vários pareceres,
Ele fala, né, é muito importante o parecer dele, ele fala o valor dessa arquitetura, mas também o valor da paisagem, o patrimônio edificado e o patrimônio natural. Ele fala que as casas de Igaraçu são geralmente modestas, mas todas antigas e de um estilo característico, né, que a gente está alinhado ali com um certo padrão que veio lá do período colonial, e as ruas, as casas estão alinhadas ali, né, serpenteando-se, né, e vai formando as ruas curvas, né, e aí se abre, né, a vegetação e às vezes os lagos para os grandes monumentos, né? Ele aí destaca, né, os monumentos barrocos, né? Então é um encanto, assim como é Olinda. Por fim, um parecer muito importante, Silva Teles, ele dá muita importância, né, a essa coisa dos elementos naturais. Destaca o rio que passa ali por trás do Convento de Santo Antônio, não é? Mas também, aí, além disso, o que é que ele destaca? A história? Não. Ele destaca os monumentos, ele destaca o Convento de Santo Antônio, mas também a Capela de São Sebastião, né? E é preciso tombar, é preciso proteger essas características dessas o quê? Edificações, né? O que remonta ao século XVI é a história do Eduardo Coelho, de Afonso Gonçalves e qualquer um outro? Não. Que remonta ao século XVI, ao século XVIII, são as características presentes naquelas construções, edifícios, arquitetura. O patrimônio de Igaraçu é arquitetura, urbanismo e paisagem. Esse é o patrimônio, carregado de história, da construção, história da técnica, né, da estética, da cultura de vários personagens de vários países, né? O patrimônio material é carregado de imaterialidade. Um outro parecer, a Lígia Martins Costa, que também foi um parecer que influenciou, utilizado para o tombamento de 72, ela fala também de arruamento, que são construções, de uma feição semi-rural, né? Sui generis, é incomum, né? Pouco visto, né? São poucas, a gente vai ter Olinda, praticamente Ouro Preto e Igaraçu. Outras são de um período mais recente, né? Guardam, conseguiram guardar essa coisa do século XVI, XVII, XVIII, né? Mas principalmente os anteriores ao século XVIII são poucas. A gente vai ter Igaraçu, Olinda, né? Praticamente. Então é sui generis. Mas o que é especial? Os edifícios religiosos, a vegetação, a topografia e os outros edifícios que formam aquela implantação tão especial. O Mário de Andrade, só trazendo um pouco aqui das informações sobre a igreja de Cosme Damião. Ele fala sobre que ela é muito pobre, né, que é uma construção bastante simples, né? Já o Michel Parran, ele se refere a Cosme Damião, né, como uma edificação que tem como importância muito grande características ali do século XVI e XVII. E ela fica em frente, né, próximo de uma igreja barroca, que é muito mais imponente, né, que é do século XVIII, que é a igreja do Malagrida, né, que é o Sagrado Coração. A Lígia Martins Costa também, nesses pareceres da década de 70, ela diz que a igreja é fantástica, né? Ela é evidentemente quinhentista, quer dizer, é o que há de mais antigo, né, mais puro na história do Brasil, né, e que ela diz que foi registrado lá no século XVII, quer dizer, a igreja do século XVI, e foi registrado no século XVII por Barleus, aí Franz Post, né, pintou a pedido de Nassau. O conjunto de edificações tombadas, né, desde 51, né, desde 38, né, que é o Convento de Santo Antônio, essa leva de edificações tombadas, 4 edificações tombadas em 51, inclusive com o restauro da igreja de Cosme Damião, nesse mesmo período, e por fim o tombamento do conjunto em 1972, no processo 359-T45. Já muda um pouquinho o livro, os livros anteriores, né, eram livros de belas artes, que se primava, se discutia muito que o importante aí eram as características estéticas das construções. Aqui já muda. O importante é o conjunto, né, dessas construções. Por isso que é no livro da paisagem cultural, o livro das paisagens, os valores arqueológicos, os valores etnográficos,
né? É o conjunto que vale. Aqui tem um conjunto desses arquivos, né? Onde a gente vai ter esses tombamentos, né? Durante muito tempo. E eu coloquei aqui em destaque alguns dos processos que foram encaminhados aqui, trabalhados por Zé Carvalho, que é um fantástico gestor aqui do IPHAN em Pernambuco. A partir desse tombamento, deixou a seu encargo do IPHAN delimitar o que era a área mais rigorosa, essa área que a gente tem construções mais antigas, do que era esse entorno que é chamado de paisagem, né? Só uma pequena separação aqui dessas áreas rigorosas, que não é ligado pela ponte e o rio, mas que é só porque queria deixar isso aqui como elemento ambiental. Mas na verdade não podia até ter passado. Eu acho até que deveria ter colado aqui, porque tem no meio aqui tem a ponte de ferro, que é aqui é o monumento, né, que só tem só paisagem, né, e tem construção, o aterro, né, isso é construções. Existe aí também, o IPHAN produziu, né, esse mapeamento, né, e dentro dele estão os monumentos religiosos, mas os monumentos de arquitetura civil, né, para a gente não parar com essa história de dizer que se não tombou em 38 não é monumento, se não é igreja não é monumento. Qualquer construção ali tombada, antiga, né, ela é um monumento cultural. Então é uma vista de cima desse conjunto, né? A gente nessa imagem aqui a gente identifica, né, as características dessas construções, né? Quantidade de construções religiosas, né? São essas edificações como a igreja, né? A gente vai ter aqui o convento Sagrado Coração, a igreja, né, e convento, a igreja e convento Santo Antônio, aqui a igreja do Livramento, né, com o seu lago, a igreja de Cordel com o seu lago, e esse trecho aqui que está marcado como 11 é o casario que não existe mais, foi demolido em 32, tá? E mais ao longo a gente vai ter a Ponte de Ferro e aqui a igreja o Largo e a igreja de São Sebastião. Essa imagem é importante, né, porque ela registra a permanência, né, dessas edificações como está hoje. Aqui a igreja de Santo Antônio, esse convento aqui, mas ela também mostra o casario que descia aqui, ó, olha ele aqui, ó. Ele está todo aqui, está aqui, ó, o menorzinho. Esse casario daqui de cima, né, ele está vendo de lá para cá, esse casario que desce aqui a ladeira, tá? Mas também tem um outro menorzinho que é do outro lado da rua. Ele também mostra aqui a descida, né? Aqui a igreja de Corpo Damião, né? A descida. Aqui embaixo existe já uma edificação, né? Que é algumas casinhas, mas também uma igreja, uma maior, que provavelmente é a capela do Livramento. Aqui também mostra por trás umas ruas, né? Lá em cima, é porque está cortado o desenho, mostra só um trechinho, tá? E aqui a igreja da Misericórdia, ainda perfeito estado. Aqui alguns sobrados, aqui aparece um sobrado, muito provavelmente o sobrado que hoje existe lá, que é onde está o IPHAN, né? Aqui mais ao canto da imagem vai aparecer também a igreja dos escravos Nossa Senhora do Rosário. A mesma ideia do mapeamento, identificando os usos, né? Em vermelho aqui estão as edificações religiosas, né? Exceto São Sebastião, que não aparece, e todo esse casario, né, que está ao redor, tanto em azul como está em branco aqui. Os casarinhos menos a partir de onde hoje é a Deconu, né? A gente tem ainda um serpenteado de edificações, mas a gente já não vai ver mais as casas, como se diz, conjugadas, né? São casas mais recentes, né? E inclusive num processo bem acelerado de descaracterização, né, que é um dano ao conjunto. Além desse conjunto de edificações, o plano diretor de Igaraçu também já compreendeu a importância que tem aquela beira do rio dos Marcos, que ali tem aquelas construções, que não só o monumento, né, mais procurado, que é a feitoria, né,
já está identificado a localização dele, mas também o reduto português, né? Aqui já está com uma área com certa restrição, né? Apresentei ao IPHAN um pedido, né, de análise para que a gente, e a Fundarp também, um pedido, também estamos organizando esse pedido para que haja, né, o reconhecimento do Porto de Pernambuco Velho e dos seus monumentos, né? O sítio dos Marcos, então, é o conjunto todo, né? A Barra Sul da Itamaracá é essa barra mais importante, né, por conta de ser permitida, consegue trafegar. A feitoria, o reduto, está, né, dentro dessa área que já está protegida, de alguma forma, pelo menos está recomendada no plano diretor, né? Esse conjunto eu chamo de Porto Pernambuco Velho, porque é o nome que foi, em alguns documentos, identificado dessa forma. E todo esse território cultural, ele não fica isolado aqui, né? Ele se junta com o território, né, de vários fenômenos urbanísticos, arquitetônicos, históricos, militares, né, que aconteceram não só nesse conjunto, mas também em relação ao rio que leva a Igaraçu, com relação a Itamaracá, a Vila Velha, né? Então isso é um complexo de informações turísticas. E precisa se preocupar que esse patrimônio, esse território cultural e natural seja salvaguardado, né? Não seja apenas usado, mas salvaguardado. Então, para a ciência que existe, para o manuseio técnico dessas informações, o manuseio técnico dessa gestão do patrimônio, é a conservação integrada. O processo de permanência do patrimônio ao longo do tempo, por conta de má gestão, por conta de falta de conhecimento e por outros vários motivos, existem, a gente então tem as permanências, tem um processo de mudança, né, natural, de adaptações, mas também existe um processo de descaracterizações, de alterações grosseiras que a gente vê hoje, o que se vê bastante, né? Pessoas reformando ali com o carro de mão pelo fundo do quintal, ou então dia de domingo. Então, foi vários processos que a gente vê, sem fiscalização, não vê, pelo menos aqui nesse trecho, bastante. E não só privado, tá? Um desses fatos mais antigos, né, foi esse casarão que não existe mais, né? Aqui na rua que vai para a ponte, a gente não tem mais esse casarão, né? A gente perdeu. Ele também aparece aqui, é numa outra imagem de 1850, bastante grande, né? Mostra ele aqui na esquina, aqui é a ponte, ó. Aparece o casarão aqui, ele não existe mais. Vê que a rua estava bem mais estreita, né? Então, para alargar essa rua, se demoliu o casarão e ficou onde hoje uma outra construção, a segunda construção, como uma esquina. O processo de caracterização em Igaraçu tem enfrentado muitos desafios, né? A gente não tem um plano de conservação e riscos, né? Os riscos são vários, né? De desabamento, de incêndio, de alagamento, de enchentes, né? De apodrecimento por térmitas, por insetos xilófagos, né? De apodrecimento da madeira, de deterioração, né? Da cantaria, né? A gente precisa também até conhecer. Eu já cheguei a ver pessoas que trabalham na área de patrimônio na cidade com o jato e com a água sanitária tirando a pátina do cruzeiro e de outras construções. Quando o processo de tombamento de 72 diz que a pátina está tombada. E você tirando a pátina, aqui aquele escurecimento, às vezes por crosta negra, incrustação biológica, o que for, né? Então, essa é a limpeza, porque eu achei que estava muito velho, está com cara sujo, olha aí, está com marcas aí, bem novinho. Aí vamos limpar a pedra, lixar, limpar tudo aquilo ali. Quando eu faço isso, né, eu estou tirando aquelas informações do século XVIII, do que quando ele veio para cá acumulando todas essas informações. A discussão é mais aprofundada e não cabe nesse momento, tá? Mas a gente também, por exemplo, o muro da Ladeira do Livramento, que fica aqui perto, né? Hoje a gente vê aquilo ali como uma novidade, né? Então o novo, o deixar sua marca, não cabe na conservação do patrimônio. Você tem que transmitir, lembra o compromisso? Se a gente não souber a lição número 1, a gente sabe o que está fazendo.
O compromisso é receber as informações dos antepassados, informações estéticas, históricas, né, materiais e imateriais, receber ali que estão nos monumentos, né, monumento é tudo, viu, qualquer construção, e nos espaços também. Receber aquelas informações e transmitir para a geração futura. Se eu vou modificar, eu não vou transmitir. Então eu estou, em essência, desobedecendo a lei número 1 do patrimônio, que é a descaracterização por essa alteração. E aqui a gente tem uma grande novidade. A gente tem um muro aqui perto da Praça do Livramento, né, do Largo do Livramento. A gente tem aqui um muro sem reboco, né? É um modismo. Então alguém deixou sua marca e por conta disso não transmite a informação dos antepassados para o futuro. Vai chegar no futuro, para dizer, os portugueses usavam tijolo aparente, né? Interessante, né? O muro conventual de São Francisco, quem passar lá também pode ver, observar, né, que ele ganhou uma decoração, né, do lado esquerdo. Ele ganhou um desenho de uma falsa ruína, né, uma tentativa artística, né, de deixar o muro talvez mais bonito. Não sei se o pensamento era esse, né, e por conta disso houve essa inserção desse elemento decorativo. É importante que nós consideremos como é relevante, né, para o monumento, né, ele conseguir, né, ser conservado, e ele depende muito do conhecimento técnico daqueles do presente, né, das pessoas que estão ali por perto. Não só a fiscalização, né, porque o IPHAN ele é construído, né, ele é organizado por pessoas que não são, a maioria pelo menos não é de Igaraçu, os responsáveis técnicos, mas e o nosso interesse de quem é de Igaraçu, né, não está na frente como mais interessado em preservar os seus monumentos? Há um conjunto, né, de construções irregulares acontecendo, né, e é uma pena, né, que a gente veja isso acontecendo, né, sem a devida fiscalização, né, sem o interesse do morador, né, do que é local, de fazer da forma certa, né, então buscar de alguma forma fazer errado, porque obedecer, elaborar um projeto, encaminhar para o IPHAN, ver como um problema, mas não ver como um problema descaracterizar um monumento, né, onde muita gente depende, né, daquele e não só tem identidade, mas depende daquelas obras de arte, né, intactas. Então a pessoa muda por simples comodismo e por um costume estranho, né, de fazer de forma errada, né. Então isso tem recorrente, está sendo recorrente. Aqui em Igaraçu a gente viu que na década de 80, né, houve a reforma da ponte, e a ponte, aquele piso, né, aquele piso principal, ele perdeu, né, ali o mesmo nível, né, ele ficou mais alto, né, a ponte tem aquela rampa e tal, e se perdeu aquela verdade do passado. Mas também quem vê aquele casario ali perto da Igreja do Livramento, entre a Igreja do Livramento e a ponte, a gente vê umas casinhas mais baixinhas, né? Mas na verdade aquela rua foi aterrada quase em torno de uns 50 centímetros, né? Então as casas não eram tão baixinhas, tão simples assim, eram casas mais imponentes, né? E essas informações estão todas, né, precisam ser dadas, né? Então haver um projeto de preocupação. Também tem ocorrido enchentes nessa região, né? Nessa região da ponte, né? E os diques eles precisam ser reavaliados, né? Tanto do lado de São Sebastião como do lado do Livramento, né? Porque tem sido recorrente. A gente teve uma enchente em 75, né? Demorou muito, né? Só veio ocorrer agora em 2020, né? Mas a notícia, né, que as chuvas fortes dessa forma vão voltar a acontecer, né? E a gente vai ver, precisa ter um plano, né? Plano de gerenciamento de risco. São muitos os riscos, são muitos. Então, se a gente não tiver uma estrutura técnica séria, a gente não tem plano nenhum, a gente não tem nenhum conselho funcionando, né?
imagine plano de gerenciamento. Então fica ao bel prazer, né? Ao léu, como diz, né? Infelizmente, né? E olhe que é um patrimônio nacional, viu? E com poucos, a gente só tem isso, Olinda e Igaraçu. Felizmente, né? Felizmente em Olinda, né? Existe uma gestão já há muito tempo organizada, um sistema de preservação, né? do patrimônio todo estruturado. A gente também teve essas imagens aqui, traz um pouco dessas informações sobre um elemento muito importante, né? Que é o muro do convento, o muro do ádrio, né? Que em um certo momento ele caiu, foi demolido, né? E depois desabou e voltou a ser construído. E algumas pessoas acreditam que por conta de não ser o original, esse original que está aqui em France Post, aparece outras imagens diversas, então ele não é patrimônio, né? Tem algum especialista ao contrário aí, né? Que está querendo entender, discutir questão de patrimônio, né? Com senso comum. Na verdade, o que está tombado não é a materialidade, é a ideia do tudo. Qualquer elemento que for aqui cair, que for aprovado sua construção, continua edifício tombado, né? Então, isso aqui faz parte desta construção desde sua concepção, né? Inclusive, a gente não tem mais hoje esse muro conventual, né? Porque quando ele desabou e voltou a ser construído, não reconstruíram o portão conventual, né? Aqui também eu trouxe uma imagem aqui da azulejaria, né? Da prefeitura. A gente tem pouca construção, né? Praticamente a igreja da prefeitura, né? Mas infelizmente vimos, eu não sei quantas letras tem Prefeitura Municipal de Igaraçu. Vamos colocar ali mais ou menos 2 furos por letra. Isso foi feito recentemente, né? Parece até cômico, né? Se não for trágico. Essa azulejaria, essa obra de arte, foi furada com autorização do responsável pelo patrimônio, acompanhando inclusive a obra. Então é trágico, né? Esse tipo de coisa e uma lista de outras coisas acontecendo. O Largo de São Sebastião também é um livramento, aliás, vamos falar de Sebastião primeiro. Ele também é um largo, né? Que relativo à igreja, que a gente hoje tem algumas construções de elementos, né, que um abrigo, né, que já está há bastante tempo, várias décadas, né? Então é preciso que a gente considere, discute, né, sobre como é que esse largo, o que tem de interferência, como ele conseguiria ficar mais original possível, né? A gente teve aqui uma descaracterização muito grande do mercado público, né? Recentemente eu elaborei um projeto, aprovamos no IFAM e foi feita a reforma, né? Trouxe de volta ao porto alguns elementos construtivos, não integralmente, não foi possível, né? Mas aqui, por exemplo, no Largo de São Sebastião, no Largo do Livramento, foi construída uma praça na década de 90, né? Se caracterizou, aliás, essa praça já existia, tá? Ela hoje tem uma praça mais nova, mas descaracterizou, né, o Largo do Livramento, né, que na verdade era um espaço grande como o Largo da Matriz, também caracterizada por vários meio-fios, por aquele terreninho, né, que fica atrás da Câmara de Vereadores, por exemplo, atrás da Câmara de Vereadores tem um gradil descaracterizando, né, na verdade, aquelas construções onde é da Câmara, Casa Câmara e Cadeia, onde é a entrada hoje, ali era o fundo da casa, né? A frente da casa é aquela onde hoje estamos a considerar aquela calçadinha voltada para o largo, ali que é a frente da casa, é uma casa térrea, e a casa térrea você entra por cima, e aquela parte onde hoje é a entrada por trás ali, onde está o estacionamento dos carros param normalmente, ali era o porão da casa. Então, imagina o espaço mais nobre, mais importante, que é o Largo da Matriz, transformado num quintal da Câmara e com um gradil interferindo na construção. Isso está lá, né? Está lá, acontece em Igaraçu, está lá do mesmo jeito. Na década de 90 foi feito o asfaltamento do sítio histórico, né? Foi uma medida, acredito,
que sem aprovação do IPHAN, né? Foi até aberto processo judicial contra isso, mas foi tirado, né? Toda essa pavimentação aqui, ó. Eu fui até testemunho ocular desse fato, no começo de uma noite lá, que uma caçamba chegava e arrancava essas placas aqui. Uma parte disso foi reaproveitado para fazer aquele pavimentação em frente à prefeitura, mas hoje a gente tem a ver as marcas aqui desse mesmo traçado subir a ladeira. Hoje a gente não consegue nem identificar mais essas linhas, né? Esse quadriculado aqui. No Largo da Matriz, a gente também vê postes em excesso, né? Lá em cima, perto da prefeitura. A gente tinha 7 postes, mais ou menos. E hoje, depois de uma intervenção, que seria para embutimento, o embutimento, eu não sei, realmente eu não tenho informação, porque não aconteceu, mas o que eu presencio, né, todos nós presenciamos, é cerca de 27 ou 28 postes, né, tirando muito, né, a atenção dos monumentos, né, talvez não seja a melhor forma de iluminá-los, né, com todo aquele conjunto de elementos verticais na frente dos monumentos, né. Então isso provavelmente um dia vai ser resolvido, né, e a gente também precisa do embutimento, daquela fiação. A igreja matriz é um elemento importante, né, desse processo de mudança. Ela foi alterada, né, em 1951, né, ela começou o seu restauro em 51, mas no seu altar, mas o altar foi paralisado, né, e precisa-se muito cuidado, né, um projeto muito bem feito, aprovado pelo IPHAN, mas também acompanhado pela universidade, pelos órgãos de preservação, aqueles estudiosos, né, para que a gente veja o que precisa fazer mais além de uma obra, né? O que o monumento precisa fazer de obra, quais são os riscos de descaracterização, o que não pode ser feito, né? Então talvez seja até uma discussão pública, né, sobre isso, né? A pátria nós já comentamos, né, a importância de preservá-lo, e aqui mostra só os riscos do patrimônio. Você vê qual é o plano de incêndio, combate ao incêndio do sítio histórico. É bom o projeto? E de alagamento? Alagou em 70, mas agora alagou novamente, do mesmo jeito. De lá para cá foi feito o quê para não alagar, né? Veja aqui, inclusive, né, bastante água. Todas essas casas aqui foram danificadas, não arruinou, mas qual é o dano? E qual é o dano se acontecer novamente, né? Qual é o estudo que existe? Ou não existe nenhum? Por fim, a gente tem que lembrar, né, que tem outras construções, outras descaracterizações. Já comentei um pouco desse muro, mas o Adrio precisa de um projeto amplo, integral, né, e que a gente tem que lembrar. Se a gente lembrar da teoria, a gente não comete erro em projeto. Por exemplo, a gente não tem que trazer um elemento novo. A gente tem que transmitir as informações do passado para gerações futuras. A gente vê muito elemento novo aqui ao lado, em torno do Cruzeiro, né? A gente tem um risco de desabamento aqui da Nossa Senhora da Igreja da Misericórdia, né? Foi escorado. E quando se escora uma edificação, a ideia do escoramento jamais é que esse escoramento se perpetue. Hoje, qualquer escoramento ele é emergencial. Passou de um ano e já está colocando em risco que o próprio madeira quebre e comece a empurrar e provoque um dano, né? E que aumente, e que por conta disso você confie e deixe toda aquela vegetação sem colocar um gota de veneno, né? Então um apodrecimento da madeira, quer dizer, não é a ideia de escoramento, jamais é a perpetuação. É que escorou, porque daqui a pouco precisa ter uma obra de consolidação, né? Essa estabilização é extremamente emergencial. Qualquer ação emergencial, ela é temporária, por essência, e muito pequeno o tempo. É o caso do Engenho Monjope, né? Todo aquele conjunto produtivo preservado foi entregue ao Estado. De lá para cá houve um abandono, né, praticamente disso, e
e já que é do Estado, a gente não tem nada a ver com isso, não nos interessa, enquanto igaraçuenses, enquanto sociedade civil, enquanto poder público, precisa fazer alguma coisa, né? Por conta disso, eu tenho participado de alguns eventos, de alguns encontros em alguns órgãos, né, como a Arquidiocese de Olinda de Recife, Instituto Histórico Geográfico, mas também publicado alguns artigos como do órgão que eu faço parte. Eu sou membro do ICOMOS, né, eu sou membro do Comitê Científico do ICOMOS, de vilas e cidades históricas e também do Comitê Científico do século XX e também do Comitê de Risco, que tenho participado pouco, mas faço parte. Também tenho levado alunos a visitar o sítio histórico e também sempre incutir e trazer a importância da preservação, da conservação e os riscos que faz o abandono, né, a falta de uso, a falta de conservação. Também fui convidado e visitei, acompanhei um pouco as escavações arqueológicas do professor Scott da Universidade Federal. E aqui é uma reunião do ICOMOS, né? Nessa reunião, o ICOMOS Nacional, estávamos só nós aqui, a Betina, né? E outros personagens, o Antônio Rueda, né? Eu e a professora de Alagoas, né? A grande professora Isabelle Cury, a grande restauradora também, a professora de São Paulo, né? E a Betina, que é a nossa chefe aqui de vilas e cidades, né? Do ICOMOS Nacional. Essa foi uma reunião do ICOMOS Nacional que tivemos à distância, né? Que é um modelo muito importante que foi criado. Então, esse trabalho é um trabalho que deve ser um trabalho técnico, né? Mas em nível local, né? Também não perde essa necessidade, né? Mas existem vários, além do ICOMOS que está à disposição, né? O encontro do ICOMOS em Pernambuco também acontece com vários especialistas, muita gente ligada à universidade, aos órgãos de preservação. Nós nos reunimos periodicamente, mas alguns departamentos das universidades também têm total interesse em colaborar, né? Além dos especialistas e arquitetos que cuidam dessa materialidade do patrimônio, e outros órgãos, né, que nos ajudam, né, a cuidar melhor e a conservar o patrimônio, toda a sua excepcionalidade, né, e todos os seus valores que precisam ser identificados, reconhecidos e trabalhados tecnicamente. Obrigado.